Olá, para você que está chegando aqui agora, eu quero agradecer a você pela presença. Eu sou o professor Hudson e hoje nós vamos falar sobre os piores erros ao aplicar o texto bíblico. Se você tem dificuldades com a aplicação do texto bíblico, olha, fica aqui com a gente. Enquanto você vai entrando aqui, eu vou também conectando ali com o nosso pessoal no YouTube. Nós também estamos ali no YouTube para fazer esta live. Deus abençoe, Rosana, seja bem-vinda. Lohane, Elis Gomes, Eliane, é isso? Eliane, isso mesmo. Luciana, Ananda Keller, Kelly Melo, seja bem-vindas. Val Mendes, seja bem-vinda. Pois bem, nós vamos agora começar a nossa live, na verdade dentro de alguns instantes. Enquanto isso, eu quero pedir uma coisa para você. Coloca aí nos comentários de que cidade você está participando com a gente. Já estamos ali no YouTube também. Bem-vindos aos irmãos que estão no YouTube com a gente. Deus abençoe. Eu gostaria que você colocasse aí pra gente de onde você está participando da nossa live. Seja bem-vindo, Elivelton. Ludmila Daphne chegou aí, olha só. Jaque Assis, Elísia, Wanda Santos. A Luciana Mendes está falando de Camboriú, em Santa Catarina. Kelly Melo, de João Pessoa, na Paraíba. Eu tenho alguns parentes aí, Kelly. Jane Silva, em Olímpia, São Paulo. A Jaque, de Mogi Guaçu. Rodney, de São Paulo, Deus te abençoe, meu irmão. A Val Mendes, de Montes Claros. Ludmila Daphne, que é aí a marca de sapatos daqui da cidade de Jacareí. Deus te abençoe, meu irmão. Tiago e Ludmila. Pois bem, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal aqui também no YouTube entrando nesse momento. Sejam bem-vindos, irmãos. A Ananda Keller, de Minas Gerais. A Roseli, do Litoral Norte aqui de São Paulo, é isso? Selma Nicodemos, seja também bem-vinda. Pois bem, meus irmãos, a Ceisa Maria está ali no YouTube também. Seja bem-vinda, minha irmã. Heloísa, de Minas Gerais. Muito bem, nós vamos então iniciar a nossa live nesse momento falando sobre os piores erros ao aplicar o texto bíblico, ok? Apenas uma coisa eu quero te pedir antes de iniciarmos essa live, ok? Eu quero te pedir o seguinte: você que está aqui no Instagram, quero pedir a você que você aperte esse aviãozinho que está aí do lado, ó, dos comentários. Aperta o aviãozinho e manda para 3 amigos. Compartilha essa live aqui com 3 amigos seus e assim que você compartilhar, coloca aí nos comentários: eu compartilhei, ok? Coloca aí, vamos chamar mais pessoas para aprender isso, para também serem edificadas nesse momento com esse conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês. Eu tenho algumas novidades, eu vou falar essas novidades aqui, depois no final eu repito, mas eu tenho 3 novidades aqui muito legais, muito assim abençoadoras de fato. A primeira novidade, que isso é realmente assim inédito aqui em todo o trabalho da Bíblia Simples, é que nós estamos com um canal no Telegram. Eu não sei se você sabe, mas temos um canal no Telegram onde a gente todos os dias fala sobre o nosso conteúdo, manda ali o link do conteúdo postado, né? Kelly Mello, obrigado, ela compartilhou, olha só. A Val Mendes também compartilhou, Deus abençoe. Selma também compartilhou, Deus te abençoe, Selma. Veja só, ali no Telegram, então eu vou disponibilizar a todos os que estão aqui na live, eu vou disponibilizar um PDF do conteúdo dessa live. O Rodney enviou também, Deus abençoe, Ludmila Daphne também, que bênção. Então eu vou disponibilizar esse PDF, mas vai ter um detalhe. Esse PDF terá uma característica, que será uma senha. Jane Silva também compartilhou, Deus abençoe. Então eu vou colocar uma senha, que a gente vai definir essa senha aqui durante essa nossa live, ok? Eu vou colocar uma senha que é justamente para honrar você que está assistindo a live. Então, quem assistir a live
achará a senha que a gente aqui durante toda a nossa conversa aqui hoje, né, durante esse bate-papo nosso aqui, a gente vai gerar uma senha e então eu vou enviar esse PDF lá no Telegram. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do Telegram, você pode se inscrever ali no link da bio, né? Você que está aqui no Instagram, e para quem está no YouTube, tem o link aí embaixo para você só clicar e já cair direto lá no nosso Telegram, ok? Pois bem, essa é a primeira novidade. A segunda novidade é que eu decidi deixar aberto um curso nosso, que é um curso de 5 aulas, chama-se LBA, Leitura Bíblica Acompanhada. Eu decidi deixar esse curso aberto, ele foi feito há 2 meses e ele é todo baseado no livro de Jonas. Então eu ensino você a aprimorar a sua leitura bíblica, o seu estudo bíblico, usando o livro de Jonas. E um detalhe, além da gente aprender muito sobre como ler e como estudar as escrituras, a gente também aprende demais sobre o próprio livro de Jonas. Jaque Assis, obrigado, viu, por ter compartilhado. Deus te abençoe. Pois bem, então essa é a segunda novidade. E o link para você participar, para você se inscrever e fazer esse curso, está aqui. Vai estar na descrição desse vídeo aqui no Instagram também, mas está na descrição do vídeo no YouTube, ok? Ou caso você queira, é só você falar comigo ali no direct no Instagram, e também no PDF terá o link para você acessar, ok? No PDF que eu vou disponibilizar lá no Telegram. Essa é a segunda novidade. Então, primeiro, a gente terá o PDF da nossa live com todo esse conteúdo. Segundo, esse curso está totalmente disponível. E terceira questão aqui, terceira grande novidade, é que o nosso e-book está também completamente disponível aí a todos os irmãos, através de um link também que estará nesse PDF, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá. Algumas pessoas estão falando que está com algum problema ali no YouTube. Realmente eu não... Aqui para mim está tudo ok. Aparentemente aqui está tudo ok no YouTube. Pois bem, será que se eu terminar a transmissão... Mas só que aí não vai dar certo. Vamos ver se normaliza dentro de alguns instantes, né? Obrigado, Wanda, por ter compartilhado. Então vamos lá, vamos começar essa nossa live aqui de hoje, ok? Eu quero falar sobre os piores erros ao aplicar o texto bíblico. E esse é um tema para quem quer realmente viver a Bíblia. Esse daqui não é um tema para quem é curioso. Se você é curioso, então somente deixa quieto, tem coisa melhor talvez para você fazer. Melhor, né? Entre aspas, talvez para você fazer. Mas se você realmente tem desejo de viver a Bíblia de verdade, se você realmente quer viver as Escrituras, se você tem esse ímpeto, esse desejo por fazer a vontade de Deus de fato, então, olha só, esse é um tema para você. Porque não adianta nada a gente fazer tantas coisas, ou a gente ler tantas coisas, mas a gente não viver a Bíblia de verdade. A gente não viver a verdade de Deus realmente. Obrigado, Carla Araújo, por ter compartilhado. Então, olha só. Essa live aqui é uma live realmente para você, Alana Kelly. Pois é, porque é uma live para colocar a gente, para tirar a gente daquela situação de... Olha, eu não estou fazendo nada, a minha vida aqui está tranquila assim e tal. E também é uma live para colocar a gente para pensar. Porque a ideia aqui é a gente avaliar como a gente está fazendo a nossa aplicação da Bíblia. Como eu estou aplicando realmente as Escrituras. Será que eu estou fazendo da forma certa? E eu quero apontar a vocês aqui esses erros que geralmente a gente comete quando estamos procurando aplicar o texto bíblico. E vamos lá então para o primeiro erro que geralmente a gente acaba cometendo. O primeiro erro,
caso você queira anotar, caso não, depois você vai ter tudo isso aqui lá no PDF que eu vou disponibilizar no Telegram. O primeiro erro é retirar. Esse é o erro talvez mais cometido, que é quando se tira o texto do contexto. Quando a gente arranca um texto do seu contexto, perdão, irmãos, só um minuto. Quando a gente arranca um texto do seu contexto, a gente está pegando uma frase de forma isolada, e a gente vê isso acontecendo constantemente no meio político, no meio cristão, nas brigas de casal, enfim, a gente vê isso constantemente em todas as situações. Pessoas pegando apenas uma frase e querendo pegar daquela frase uma ideia e falando assim, tá vendo aqui o que você falou? Foi isso, isso, isso e isso. Ok? Eu quero citar um exemplo aqui com você. Abra aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Texto muito conhecido. Muito, muito, muito conhecido. Isaías capítulo 1, verso 19. Estou abrindo aqui a minha Bíblia também. Isaías capítulo 1, verso 19. Abra aí a sua Bíblia, tá? Pega a sua Bíblia, abra ela aí. Vamos colocar a mão aí, colocar a mão no arado, de fato. Isaías capítulo 1, verso 19, diz assim o texto da Escritura. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Ou se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ainda hoje eu vi um post, exatamente citando esse versículo e fora do seu contexto de fato. Olha só, o texto diz, se quiserdes, é Deus falando ao povo de Israel, se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão sim comer o melhor dessa terra. Só que a gente tira o texto do seu contexto e a gente pensa que muitos têm pregado exatamente isso, que olha, se você obedecer a Deus, você vai ter tudo do bom e do melhor nessa terra. De forma literal, é isso que esse texto aparenta estar dizendo. Mas na verdade, é porque nós tiramos ele do seu contexto. Agora, quando a gente olha ele dentro do seu contexto, a gente vê que ele está debaixo de uma aliança. A gente vê que ali Deus está falando direto com o povo de Israel. E o povo de Israel, eles tinham uma promessa que se eles obedecessem a Deus, eles teriam uma vida terrena extremamente abençoada. Porém, nós, a igreja, não estamos debaixo desta aliança da lei. Nós estamos debaixo de uma outra aliança, que é a nova aliança. E essa nova aliança, ela nos diz que nós vamos obedecer a Deus não para receber qualquer coisa em troca, mas porque amamos a Deus e porque a nossa vida está entregue a Ele. Então não tem como a gente arrancar esse texto e falar assim, olha, se você obedecer, você vai ter tudo do bom e do melhor aqui desta terra. Isso não existe para a igreja. Esse texto ele está dentro de um contexto e é preciso avaliar. Entenda o contexto antes de querer aplicar o texto para a sua vida. E sobre contexto, eu fiz certa vez um webinário de 4 horas. Eu dei uma aula gigante de 4 horas. No PDF terá o link para essa aula. Essa aula é uma aula fechada. Só quem tem o link que consegue acessar esta aula. Então eu vou deixar, caso você queira se aprofundar nessa questão do contexto, eu vou deixar esse link ali no PDF para você. E vou deixar também o link para um vídeo ali da série 183, onde eu falei sobre contexto também, ok? Então, o primeiro grande erro na hora de aplicar o texto bíblico na nossa vida é tirar o texto do seu contexto. Você já fez isso alguma vez? Você já fez isso com Filipenses 4,13, não fez não? Tirou Filipenses ali do seu contexto e falou, posso fazer todas as coisas. Pois é, a gente erra, realmente. Mas o importante é a gente aprender para não errar, para buscar acertar cada vez mais, ok?
A Alana falando, eita, muitas. Muito bem. Segundo grande erro quando vamos aplicar o texto bíblico é quando a gente filtra só as coisas boas. Pois é, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Texto também bastante conhecido, Mateus 6, 33. Texto conhecidíssimo dos irmãos. Olha só. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha só, que interessante. Geralmente as pessoas falam sobre o quê? Algumas pessoas ainda mais espertinhas acabam fazendo o quê? Ah, deixa eu pegar só a parte do todas as coisas me serão acrescentadas. Então eu filtro só aquilo que é bom. Mas não, tem pessoas ainda que falam que não filtram aquela parte, né, do buscar primeiro o reino e a sua justiça, né? Que essa já é uma parte que gera um ônus pra gente, não é verdade? Mas fato é que às vezes, mesmo falando do versículo todo, a pessoa ignora o que está ao redor do versículo. Por exemplo, que nós teremos dias maus. Por exemplo, que o que está sendo falado aqui é a respeito das necessidades básicas, como comida, como vestuário. O que o texto está falando aqui não é que todas as coisas do mundo nos serão acrescentadas. E às vezes a gente filtra somente aquele pedaço ali e a gente fala assim, deixa eu falar só do que tem bom. A gente não fala nem do versículo seguinte, que diz assim, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, que nós teremos momentos ruins na nossa vida. A gente só filtra do texto aquilo que é bom. Pois é, às vezes tem um texto que fala das bênçãos e tal, fala de coisas maravilhosas, mas também o texto por vezes fala de condições, fala de coisas que a gente precisa sim fazer, e aí a gente fica só naquilo que é bom e bonito, e a gente deixa de lado aquilo que é nosso papel. Pois é, a gente por vezes filtra. Veja só, se você quer o bônus, aceite também o ônus. Essa é a grande questão. E a gente tem, na verdade, muitas pessoas, muitos cristãos interesseiros que são muito bons para fazer isso. Para pegar do texto somente aquilo que ele acha conveniente. Pois bem, então, primeiro grande erro, né? Primeiro grande erro. Retirar o texto do seu contexto. Segundo grande erro, filtrar somente as coisas boas. E o Mano Machado colocou aí, ó, as demais coisas sobre o necessário, que Deus sabe a medida que precisamos. Perfeito, mano. E se a gente voltar um pouquinho no texto, a gente vai ver que ele está falando exatamente das necessidades mais básicas. Vestuário, moradia, vamos dizer assim, e alimentação. Pois bem, terceiro grande erro quando vamos aplicar o texto bíblico é desvirtuar o texto. Vai lá para Salmo 105, verso 15. Salmo, capítulo 105, verso 15. Versículo também muitíssimo conhecido. Salmo 105, verso 15. Olha o que diz as Escrituras. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Tem pessoas que tomam esse texto bíblico de uma forma desvirtuada, de uma forma lateral, de uma forma parcial, como se apenas os líderes fossem os ungidos do Senhor. Como se apenas os líderes fossem essas pessoas intocadas. E por vezes são os próprios líderes, né, que fazem isso. Falam assim, ó, não toque no ungido, eu sou ungido de Deus, não toque em... Isso é desvirtuar, isso é tornar o texto
bíblico parcial e o texto não está falando. Claro, ali naquele contexto ele falava assim do rei, ele falava assim do profeta em si, mas hoje para a igreja não existe esta distinção. Hoje para nós igreja, todos nós somos raças de reis e sacerdotes. Olha só. E por vezes hoje pessoas pegam esse texto, arrancam ele ali, desvirtuam ele e mudam o sentido do texto. Mateus capítulo 5, verso 29, é um outro texto que também traz pra gente. É um texto também bastante conhecido dos irmãos e que por vezes é muito desvirtuado aí o seu sentido. Diz assim o texto: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E tem pessoas que por vezes pensam que, infelizmente, existem casos de pessoas que pensam nisso de forma inclusive física. Pois é, já teve casos na história de se pensar nisso de forma física de fato. Parece um absurdo para nós hoje. Na verdade, nós hoje, a nossa sociedade ela é tão sem vergonha com a situação do pecado que ela até ignora isso. Ela nem pensa que isso seja qualquer situação que a gente deva fazer. Mas veja só, quando você pegar um texto bíblico, aplique o texto bíblico de forma íntegra, sem manejos, de forma correta, de forma sem você, desvirtuar o texto e tentar falar assim, eu quero que o texto fale isso nesse sentido. Isso aqui me beneficia, então eu vou levar o texto para esse lado aqui que me beneficia. Sem tornar o texto parcial. Só porque, vai beneficiar, vai isso, vai aquilo. Não faça isso, não cometa isso. Pegue o texto bíblico e procure tirar dele realmente o que ele quer te dizer. Tiago diz assim pra gente, Tiago capítulo 1, ali por volta do verso 22, 23. Ele diz que o homem que lê a Bíblia e que não a pratica, ele é semelhante ao homem que se olha no espelho. E que quando ele olha para o espelho e ele vê a sua feição, assim que ele se vira para trás, ele logo se esquece da sua feição. Ou seja, quando vamos para a Bíblia, nós nos deparamos com a imagem que a Bíblia mostra de nós. Que ela mostra os nossos erros, que ela mostra a nossa falha. E aí o que a gente faz com isso? Se a gente pratica o que a Bíblia está dizendo, então nós somos como o homem que compensou olhar no espelho, né? Então eu me arrumei, olhei no espelho, arrumei minha cara, arrumei tudo que estava errado. Compensou. Agora, se eu olho no espelho, não arrumo nada, viro para trás e saio caminhando, não adiantou de nada. Ok? Então, quando você tomar o texto bíblico, procure aplicá-lo de forma íntegra na sua vida. Né? Não somente, eu vou arrumar só o que eu acho que eu devo arrumar. Não faça isso. Quarto grande erro da aplicação que a gente comete quando a gente vai aplicar o texto bíblico. E é quando a gente aplica o texto ao próximo e não a nós. Olha só. O mano colocou aqui, olha, tudo me é lícito. O que não é, eu arranco a página. Essa eu nunca tinha ouvido, mano. Muito boa, muito boa. Então o quarto grande erro é quando a gente aplica o texto bíblico ao nosso próximo e não aplica a nós mesmos. Por exemplo, você pega o texto como de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, né, que Timóteo vai dizer assim, deixa eu abrir lá, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Diz assim o texto da Escritura: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas. Fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. E é interessante que às vezes as pessoas ouvem isso, olha, persevera. Olha,
persevera na doutrina, tem cuidado de ti mesmo. Olha, toma cuidado, persevera nessas coisas. E aí a pessoa pensa o quê? Tá vendo? Eu tenho que falar para tal pessoa perseverar. Tá vendo? A tal pessoa tem que tomar cuidado com o que ela está fazendo, com o que ela está vivendo. E eu não acho que eu tenho que fazer isso. Olha só. E quando eu ouço, ou quando eu leio, ou quando eu estudo o texto bíblico, e eu penso primeiro no próximo, isso é nada mais, nada menos do que um orgulho da nossa parte. Porque, em primeiro lugar, a gente acha que se eu penso primeiro no próximo é porque eu já acho que eu estou bom. Eu já acho que está tudo certo comigo. Eu já acho que eu estou vivendo aquilo ali de uma forma maravilhosa. Olha só. Sempre que você estudar a Bíblia, sempre que você ouvir as Escrituras, sempre que você ouvir a pregação da palavra, em primeiro lugar, pense em você, aplique aquele texto a você, procure procure identificar formas de perceber como viver aquela verdade. Tem realmente essa, né, mano? Falar, olha, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Talvez até quando começou essa live aqui, você pensou assim, tal pessoa deveria estar aqui. E ok, que ótimo que deveria estar aqui. Agora, que bom que você permaneceu, porque em primeiro lugar você percebeu assim, eu deveria estar aqui. E aí você permaneceu aqui. Não é verdade? Então, em primeiro lugar, como a Alana citou aí o texto de Jesus, em primeiro lugar é a trave no meu olho, antes de querer tirar o cisco do olho do meu irmão. Lembre-se sempre, o primeiro destinatário do texto bíblico é sempre, não é você não, eu. Sou sempre eu. Eu sou sempre o primeiro destinatário do texto bíblico. Geralmente quem joga, né? Tem uma irmã da nossa igreja, da igreja onde a gente congrega, que ela fala assim, existe o crente pá e o crente inchada. O crente pá é aquele que... Não, o crente inchada é aquele que puxa a terra para si. Né? Aquele que quando vem a palavra, ele puxa ela para si. E o crente pá é aquele que pega e joga para o outro, né? Pega a terra e joga para o outro. Então seja um crente inchado, né? Seja um cristão inchada. Puxa, né? Puxa a terra, puxa a palavra para si em primeiro lugar. Quinta e última grande falha, quinto e último grande erro na hora de aplicar o texto bíblico. É quando, esse daqui eu coloquei em quinto lugar, mas não que ele seja o quinto assim em ordem de importância, porque na verdade ele é o mais importante, que é quando a gente fica só nas palavras. Quando a gente fica só nas palavras, quando a gente vai no texto da Bíblia e a gente só fica no texto, a gente só fica lendo, a gente só fica estudando, mas a gente não procura formas de praticar aquele texto, esse é o pior de todos os equívocos que algum leitor da Bíblia, que algum cristão, que algum estudante das Escrituras pode cometer. Esse é o pior de todos. Eu quero te citar um exemplo. Você não precisa nem abrir aí na Bíblia não, porque esse eu sei que você sabe de cor. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas do descanso. Refrigera minha alma, guia-me mansamente pela vereda da justiça, por amor de seu nome. E assim vai o texto bíblico. E é um texto lindo, é um salmo maravilhoso. É um salmo que todo mundo, quase todo mundo, sabe até de cor. É um salmo muito inspirador. É recitado por aí, é falado, é pregado, é ensinado. Está na boca de todo mundo. Mas fato é que não está no coração de muitos. Não está na vida de muitos. A gente sabe, a gente conhece, mas por vezes a gente fica só nas
palavras com relação ao texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha só, ou de nada terei falta. E quantas vezes a gente reclama das coisas que têm faltado na nossa vida? Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Olha só, que lindo falar tudo isso. Agora, você gosta quando você é guiado pela vereda da justiça? Você gosta quando você é repreendido, quando você foge dessa vereda? Olha só. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quantas vezes a gente teme na hora do perigo? Olha só. Esse é um dos maiores erros que nós cometemos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, por longos dias. Olha só, a gente pensando na eternidade, às vezes a gente não quer nem ir na igreja. Olha só que interessante. A gente pensando a gente fala da bondade e da misericórdia do Senhor, a gente fala destas coisas, mas no dia a dia a gente olha, a gente nem vê isso acontecendo, a gente nem percebe, a gente reclama e a gente fala disparates sobre a nossa vida. Olha só, meus irmãos, esse é o pior de todos os erros na hora de aplicar o texto bíblico, que é ficar só nas palavras, é falar assim, eu tenho que ter o Senhor como meu pastor. Só que daqui a pouco vai lá, acontece uma situação e Deus tem que guiar a vida dele e a pessoa quer tomar decisões ao seu bel prazer. Pois é, meus irmãos, sabe, se você for para o texto bíblico só para conhecer o texto, não faz o menor sentido. Porque, sinceramente, conhecer texto bíblico, até o diabo conhece. Conhecer texto bíblico, qualquer ateu pode conhecer. Agora, viver e aplicar as verdades das Escrituras na nossa vida, aí isso é para poucos. Isso é para aqueles que são chamados por Deus. Isso é para aqueles que têm de fato desejo de servir, de agradar e de viver para o Senhor. Pois bem, não cometa mais esses erros, tá bom? Não cometa mais esses erros ao aplicar o texto das Escrituras à sua vida, tá bom? Não faça mais isso. Mas viva, sim, procure viver, procure aplicar o texto bíblico à sua vida todos os dias, tendo cuidado de estudar as Escrituras com afinco, com amor, com desejo realmente. A Lídia lembrou muito bem a gente aí, olha, o diabo inclusive tentou Jesus no deserto e usou a palavra de Deus. A grande questão é que o diabo aplicou o texto bíblico de formas muito equivocadas e Jesus vai lá e dá, vamos dizer assim, um baile de Bíblia ali, não é verdade? Pois bem, viva a palavra de Deus, Alana, de fato, viva a palavra de Deus. Antes da gente encerrar essa live, eu quero te contar 3 novidades. A primeira novidade é que eu vou disponibilizar lá no canal do Telegram um PDF com esse conteúdo, com esses versículos, com os links que eu falei aqui. Então eu vou disponibilizar esse PDF lá. Só que esse PDF vai ter uma senha, tá bom? Esse PDF vai ter uma senha justamente para honrar você que ficou até aqui. Não é qualquer um que vai pegar esse PDF e que vai ler esse PDF, não. É você que ficou até aqui e que vai saber a senha desse PDF, ok? E vamos ver aqui a senha. Eu vou pegar aqui a fala do Mano Machado aqui, ó. Quando ele falou assim, ó, tudo me é lícito e o que não é, eu arranco a página. Eu vou pegar vamos criar uma senha com base nisso que o Mano falou aqui pra gente? O que a gente pode colocar aí de senha? Eu pensei em uma senha assim, eu não arranco a página.
Vamos colocar assim? Eu não arranco a página. Essa vai ser a senha do nosso PDF. Deixa eu até anotar aqui, porque dentro de instantes eu vou colocar essa senha lá. É sem acento, tudo minúsculo, tá bom? Eu não arranco a página. Sem espaço, sem nada. Eu não arranco a página vai ser a senha desse PDF. Para você acessar esse PDF é só você estar lá no nosso canal do Telegram, tá bom? O canal do Telegram, para você que está aqui no Instagram, é só você ir no link da bio. Assim que acabar aqui, tá bom? Vai lá no link da bio, clica lá no link e você, a primeira opção lá vai ser, a primeira ou a segunda, agora eu não lembro, vai ser canal do Telegram. Ao clicar ali, você já vai entrar direto no canal e você vai receber todos os dias as atualizações, tudo aquilo que a gente tem aprendido, tudo aquilo que a gente tem ensinado aqui em todo o nosso conteúdo, todas as nossas redes sociais, enfim. Bom, boa essa senha, né? Eu gostei também. O mano foi muito certeiro nessa. Bom, então essa é a primeira novidade, é o PDF. Segunda novidade, tem um curso disponível gratuito para você, curso de 5 aulas, muito conteúdo mesmo. Chama-se Leitura Bíblica Acompanhada. Você pode acessar ele através do link que está... Poxa vida, o link não está aqui no Instagram, mas eu vou colocar o link. Tá, o link vai estar no PDF. Ótimo. O link estará também no PDF, tá bom? É que eu deixei o link no YouTube, o YouTube não está funcionando. Deixei o link no PDF para você fazer esse curso de 5 aulas, realmente muito conteúdo sobre como melhorar a sua leitura bíblica, tá bom? E esse curso é com base no livro de Jonas, tá bom? Tem também muita coisa sobre Jonas que você vai aprender ali. E terceira grande novidade é que eu deixei disponibilizado, o link está no PDF também, o nosso e-book. É só você clicar no link, você entrar na... Alguém digita a senha aí, por favor, para Carla Araújo. Não arranque a página. Eu não arranco a página. Eu não arranco a página. E esse e-book tem mais de 50 páginas. É realmente um e-book abençoador de fato, extremamente prático para você aprender mais sobre como melhorar a sua leitura e o seu estudo das Escrituras, tá bom? Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui nesse momento. Daqui a alguns instantes eu vou mandar lá no Telegram esse PDF, tá bom? Com todos esses links e com o conteúdo que a gente falou aqui. Mas antes disso, eu quero orar com você. Cícero, a partir de quando? A hora que você entrar, vai estar lá o curso já disponível para você, tá bom? As 5 aulas já estão disponibilizadas, ok? Então, vamos orar, irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento aqui? Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que separou esse tempo para aprender um pouco mais aqui, Senhor, sobre como aplicar a Tua Palavra e como não fazer, Deus, formas erradas que por vezes nós acabamos fazendo. Ó Deus, que o Senhor nos conceda graça para não só querer estudar a Bíblia, mas querer vivê-la, Pai. Ó Deus, e que para vivermos ela de forma correta, Senhor Deus, nós possamos aprendê-la de forma correta. Ensina a cada um de nós, abençoa a família de cada um desses irmãos que participaram aqui, Pai. E em nome de Jesus, nos abençoe e nos conceda graça, abençoe o final de semana de cada um de nós, a igreja de cada um dos irmãos, ó Pai. No nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esquece, toda sexta-feira a gente vai estar aqui às 7h30, 19h30, né? E eu vou estar sempre avisando. Se inscreve lá no Telegram, porque lá eu vou sempre mandar os conteúdos e sempre avisar das lives, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima!